Esta aqui, ao meu lado, é a Andrea Taubman. Nós somos, respectivamente, presidente e vice da Associação de Escritores e Ilustradores de Liege. Estamos muito, muito felizes e planejamos um dia amoroso para dar um abraço no Rio de Janeiro para o mundo, né? A capital mundial do livro, né? E a gente, então, convidou apenas amigos e todas as pessoas que quisessem se inscrever para estar conosco e pensarmos nesse dia. Esse dia também é uma antecipação, é uma celebração da gente com a Casa da Leitura, né, com a Fundação Biblioteca Nacional, e uma antecipação da FLIST, da Festa Literária de Santa Teresa, em que estaremos todos novamente. Então, eu espero que quem esteja aqui possa estar celebrando na FLIST daqui a poucos dias com a gente, que vai ser muito, muito, muito especial. Então, a gente está agradecendo todos os funcionários, todas as pessoas que aceitaram estar aqui nesta manhã, depois de um feriado tão prolongado, que podia dar assim o gostinho de dormir até mais tarde, né? E muito obrigada por estarem aqui, por conseguirem. E assim, a gente preparou aqui uma carta, porque assim, a gente veio do antigamente para o dia de hoje, presencialmente, se juntar aqui presencialmente, e andamos resgatando da nossa memória, memória física, que às vezes está na casa dos nossos associados, a gente andou resgatando documentos. Então, a gente vai abrir o nosso dia com duas cartas. A Andrea vai ler para vocês uma carta que ela vai contar de quem é, e eu vou ler a resposta. Então, assim, vamos vir aqui diretamente dos séculos passados para vocês, para dramatizar uma carta. Andrea, de quem é a sua carta, Andrea? Bom dia a todas, bom dia a todos. A surpresa vem de Rio de Janeiro, 30 de junho de 1983, onde nós estávamos em 1983, no dia 30 de junho. Bom, eu vou contar de quem é esta carta, que começa assim: querida Nelly. Vamos lá? Quem sabe que Nelly é essa? Levanta a mão. Olha, quem imagina quem escreveu esta carta? Olha, é mais difícil. Mais difícil, né? Mas eu tenho aqui até o envelope, e ela foi escrita pela Flávia Savary, que nesse momento morava lá na Djalma Dutra e escrevia em máquina de escrever. Depois, se vocês quiserem, vocês olham aqui as cópias. Que hoje, há muitos anos, mora em Teresópolis, onde eu moro também. Querida Nelly, espero e torço muito que você consiga organizar o tão sonhado grupo de estudos que se debruce sobre a ilustração. Trabalho esse que tenho certeza viria de encontro à expectativa de muita gente que lida com livro infantil. Professores, pais, editores, vendedores e, é claro, nós, os ilustradores. Aqui no Rio, estamos nos organizando, ainda que de forma embrionária. Gente, 1983, só uma pausa, de forma embrionária. Estamos em 2025, são 25 anos, já se passaram mais de 25 anos da fundação da associação, né, da ILIGE. E é lindo ver como as coisas nascem, porque muitas vezes a gente chega, né, num dia e não se recorda como começou. Porque vim aqui falar a carta da professora Nelly Novaes Coelho, que foi minha professora, e que residiu sempre na Rua dos Franceses, 498, onde alguns de vocês podem ter ido. A professora Nelly costumava escrever cartas à mão, e depois na sua máquina de escrever elétrica que ela amava. E eu sei que tem gente aqui que chegou a receber uma cartinha ou outra, tipo assim, olha, você estreou na literatura, eu li o seu livro. E ela responde em 5 de junho de 83, no timbrado da Quiron. A Quiron é uma editora que a professora fundou e que ficava na casa dela. A professora Nelly dava aula na universidade, então, como funcionária pública, não podia ter editora, mas fez uma editora familiar, que foi assumida por um familiar, e ali ela publicou muitas coisas, inclusive coisas progressistas, né? Então, assim, lembremos que ela fundou isso na década de 70. E ela diz assim: São Paulo, 5 de julho, 83. Minha cara Flávia Maria,
Excelentes notícias que você me mandou e parabéns pela revista recém-criada para a Cedibra. Creio que fará sucesso com a criançada. Espero que a organização em que vocês estão se empenhando, e que é fundamental, dá trabalho, mas é o único jeito da profissão existir como tal e se fazer respeitada. Vou falar com os ilustradores que eu encontro. Quanto ao grupo de estudo, já tenho o plano, é só ter tempo para tratar disso. Mas para o ano, acho que dá para organizar a equipe. Até lá, tem o término do dicionário, está nos retoques finais, e da pequena teoria literária na prática. Depois, o livro sobre mulheres escritoras e depois só Deus sabe. Beijos e mil felicidades, Nelly. Então, após essa máquina do tempo que a gente entrou, né, com essa correspondência que já dizia da necessidade da gente se profissionalizar, da gente se pensar profissionalmente e dos esforços que muitas entidades juntas fazem. Junta a FNLIGE com universidade, com a ELIGE, que já existia, com os escritores e escritoras, Biblioteca Nacional, as pessoas que com tanto afinco, individualmente, né, sem ganhar nada, vão lá, falam, divulgam, mostram, falam, olha, isso aqui é do meu país, isso daqui é legal. E o contrário também, por exemplo, Ana Maria, que está aqui nos honrando com a sua presença, quantas vezes trouxe na mão o livro e falou, olha, essa escritora é importante, apresentando a editores, a gente sabe como o mercado editorial precisou dessas pessoas todas. E é assim que a gente vai chamar a querida Ninfa Parreiras, que vai apresentar a Ana Maria, vai receber em nosso dia especial essa que é uma das maiores escritoras do mundo da língua portuguesa, né? Leiam os romances todos. Só a gente que está vendo aqui. Né? E ela, para nossa alegria, nossa conselheira consultiva que dá conselhos, que é o que a gente mais precisa. Eu vou apresentar a Ninfa para vocês, como se precisasse, mas é que tem gente assistindo a gente online, né? Então, eu vou apresentar a Ninfa para quem vai ver a Ninfa pela primeira vez, talvez pelo YouTube e no futuro. A Ninfa nasceu em Itaúna, Minas Gerais, e vive no Rio de Janeiro. Trabalhou durante 2 décadas na FNLIGE, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. É escritora, psicanalista e professora do SEAT, além de professora de escrita criativa. Curadora da FLIST, que ocorrerá dias 17 e 18 próximos no Parque Glória Maria. Ninfa cursou Letras e Psicologia na PUC do Rio e é mestre em Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo. Ninfa, muito obrigada, sempre conosco, e chamo você para o prosseguimento. Não, tem que subir com cuidadinho. Eu acho que deixa a Ana ali. Obrigada. Obrigada, Suzana. Obrigada, Andréia. Parabéns à ELIGE. Obrigada à Casa da Leitura também, a funcionários, a coordenação, Rosane Clemente. Muito bom estar aqui nessa casa também, onde eu trabalhei, junto com a Beth Serra, na época do ProLer. É bom voltar a casa, né? E estar aqui hoje para fazer essa mediação da apresentação da Ana Maria Machado, a nossa autora querida. A Ana tem uma trajetória tão extensa, tão ampla, tão diversificada, é uma trajetória encantadora para a gente, né? Ela faz parte da literatura infantil juvenil brasileira. Ela é uma das grandes autoras que publica, que já está... caiu um aqui. Que já está há décadas, há mais de 5, 6 décadas, atuando em diferentes áreas da literatura. E eu preparei um roteirinho aqui, porque é muito linda a trajetória da Ana, né? A gente acompanhar a Ana como leitora, como pesquisadora, como criadora. E eu convido a Ana, então, a estar aqui também, Ana.
A gente tem que bater palmas até para essas fichas, né, gente? É uma alegria estar aqui com a Ninfa, é uma alegria estar aqui com vocês, estar aqui nessa casa, estar aqui no Rio, festejando esse começo de Rio, capital mundial do livro, enfim. Então, eu preparei aqui um roteirinho também, uma ficha. A gente que dá aula está sempre com papel e caneta, né? Ensaiando algum escrito. A Ana nasceu aqui no Rio de Janeiro, no histórico bairro de Santa Teresa. E é tão bacana isso, porque quando ela foi homenageada na Flist, em 2013, ela contou histórias assim memoráveis. A gente estava até lembrando essas histórias de infância, assim, da infância que brincava, da infância que confiava nas pessoas que estavam na rua, né? E ampliando também esse conceito de infância para a família, para os pais, para essas relações pessoais que a gente precisa resgatar, esse olho no olho, né? E a Ana está sempre agregando para a nossa literatura para infâncias. Ela integra a Academia Brasileira de Letras, é uma imortal, né? E outras inúmeras instituições renomadas na área do livro, da literatura, da cultura, não só no Brasil, como em vários países. Ela, como eu falei, tem uma trajetória de experiências com a literatura ao longo desses mais de 50, 60 anos de atuação, como leitora, como professora, pesquisadora, livreira, editora, jornalista, tradutora, escritora, crítica literária, autora de prosa, poesia, ensaios, romances, literatura para todos os públicos, com abordagens políticas, sociais, existenciais, fantasiosas, identitárias, ambientais, nacionais, internacionais, atemporais, universais. Eu fui colocando reticências, porque é uma produção assim de fôlego maravilhosa, que a gente sempre se encanta, e eu costumo revisitar, né, livros que já foram publicados há 20, 30 anos atrás e como estão atuais. Jurada de prêmios literários, autora de mais de 100 livros, publicados em mais de 20 países, com diversos prêmios nacionais e internacionais, para citar o Hans Christian Andersen, que é o maior prêmio internacional da literatura infantil e juvenil, concedido pelo IBBY, pelo IB, que é o International Board on Books for Young People. A Ana foi agraciada com esse prêmio em 2000, quando teve o congresso do IB na Colômbia, né? Sua literatura é combativa, lúdica, metaliterária, com um trabalho estilístico, ético e estético na linguagem. Impressionante como a Ana manuseia a linguagem assim. Não à toa sua pesquisa, né, de pós-graduação foi com Guimarães Rosa, foi em relação ao nome. Ela faz uso de intertextualidades que mantêm as origens da literatura para as infâncias na tradição oral e no folclore. Impressionante também como a gente nota na literatura da Ana esse link com o folclore nacional e internacional. A sua literatura faz um diálogo permanente com o mundo interior, o da imaginação, que vemos com os olhos de dentro e apalpamos com as imagens, e com o mundo exterior, que vemos e apalpamos com as mãos. A Ana faz parte dessa literatura para infâncias no Brasil. E essa infância que é tão colocada de lado, que é tão desprezada, né? Que muitas vezes é depreciada, esse infantil que o Freud, criador da psicanálise, falava que era tão importante na criação, para os artistas, no inconsciente, nos sonhos e na literatura para infâncias. O infantil que a gente devia de elevar mais, né? E que a gente nota tão presente na literatura para Ana. Muito bom estar aqui com você, Ana. Muito bom estar aqui com vocês e muito bom ter essa introdução da Ninfa. Acho que eu vou te contratar para toda vez que eu for fazer alguma coisa, você ir lá e fazer, porque você conseguiu ser sucinta e tão elogiosa ao mesmo tempo, que foi assim muito incrível. Muito, muito obrigada. Enfim, eu sou fã da Ninfa há muito tempo, sou meio suspeita para dizer isso, mas ela é um excelente exemplo de
disso que a gente foi capaz de criar no Brasil, que é uma reflexão séria, profunda e amorosa, ao mesmo tempo, sobre literatura infantil e juvenil, que é uma coisa rara de se encontrar. É uma reflexão que escapa à simples pedagogia e aos modelos didáticos, dizer, ensina a criança a atravessar a rua e ao dentista. Nós não fazemos livrinho para criança ensinando isso, nós fazemos uma literatura e temos uma crítica literária à altura já há muito tempo, nos diferentes estados. É uma característica nossa que as nossas universidades, bem ou mal, seja misturando com pedagogia ou não, ou saindo da literatura, mas conseguiram formar uma pleiade, que é uma palavra que eu nunca usei, estou usando pela primeira vez hoje, de críticos realmente de muita qualidade profissional para analisar isso. A conversa hoje aqui, eu vim convidada para essa mesa, abrindo essa nossa participação no Rio, cidade, capital mundial do livro, esse ano. E eu estive lá ontem, no Carlos Gomes. Quantos aqui de vocês estiveram? Quem teve, levanta a mão. Alguém esteve lá para ver? Bom, então, só uma vai poder me corrigir se eu estiver dizendo bobagem, porque eu fiquei com muita vontade de dizer, o lado da Ana combativa chegou ali. Eu gostei da comunicação com o público, do lado lúdico, de brincar, de fazer um espetáculo muito aberto, etc. E eu lamentei profundamente a ausência da literatura infantil nesta abertura ontem. Não é que não se falasse em livro infantil. Se falou, se dançou, se cantou, se exibiu, se mostrou imagem. Mas se ignorou a primeira coisa absolutamente fundamental que nos distingue na literatura infantil brasileira, que é a qualidade literária que ela tem. Isso que você mencionou, que as duas mencionaram antes, uma literatura que nasce e que se desenvolve com talento de quem cria e de quem examina essa criação. Isso, o que se mostrou lá foi, acho que com exceção, pouquíssimas exceções, quer dizer, Ziraldo e Chapeuzinho e Chico Buarque, que foram mencionados, mas não foi mencionado Chico Buarque do Chapeuzinho Amarelo. O que interessava era a capa do disco dos Saltimbancos. O Lobato foi pretexto para o Gil cantar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e o restante foi Maurício de Souza. Quer dizer, não é que tenha sido nem quadrinhos, que o quadrinho brasileiro é muito forte também, mas foram os bonecos que fizeram 3 ou 4 números musicais longos, com bonecos dançantes, de mascaronas, etc. Enfim, não se falou na nossa qualidade, na nossa contribuição para a literatura infantil mundial, nos nossos prêmios, que hoje de manhã cedo, quando eu digo, para não me perder, deixa eu fazer minha fichinha, assim, nós temos 3 prêmios Andersen, coisa que raríssimos países têm. Nós temos prêmio Alma, nós temos prêmio Ibero-Americano de Guadalajara, nós temos o prêmio suíço da Fundação Espace Enfant, Jean Piaget, com mais de um autor diferente. Nós temos o prêmio Casa das Américas de literatura, dado para um livro infantil, competindo com os livros de adulto e ganhando deles. Enfim, nós temos uma premiação internacional de vários. Isso foi só na memória de manhã, não fiz pesquisa, mas tudo isso foi ignorado ao se apresentar o Rio, capital mundial do livro, o papel, o espaço da literatura infantil e juvenil de seus criadores dentro disso foi ignorado. Então, o meu lado combativo começa fazendo esse registro aqui. Agora, não preciso para vocês historiar de onde isso vem. Eu faço isso há muito tempo, toda vez que falo. Quer dizer, como a gente começou com Lobato, como depois, no final dos anos 60, bem no finalzinho, na virada de 69 para 70, como nós assistimos, na hora a gente nem se dava conta de que estava assistindo isso, mas, quer dizer, nós não assistimos,
mas estavam acontecendo, pipocando, diferentes iniciativas que iam florescer logo em seguida, no começo dos anos 70. A Lígia Bojunga estava publicando seu primeiro livro, o Ziraldo estava publicando seu primeiro livro. Eu fui ao lançamento de Flicts em dezembro de 69, que foi junto com a publicação dos colegas, por exemplo. O João Carlos Marinho estava publicando o Caneco de Prata. A revista Recreio estava fazendo os primeiros números zero em São Paulo. Então, estávamos Ruth Rocha, eu, Joel Rufino e outros, escrevendo, ainda sem publicar, desde outubro de 69, e ali pelo comecinho de 70, acho que a revista sai em março ou abril de 70, estavam publicando as primeiras histórias daí. Quer dizer, nós estávamos reagindo da maneira que podíamos, que era com a nossa criatividade, a um ambiente que estava opressivo. O ato institucional número 5 estava ali, né? Quer dizer, então a gente não sabia muito bem o que era, e nós estávamos vindo para a literatura infantil de diferentes áreas da criação artística, do teatro, da publicidade, em alguns casos do direito, o caso do Marinho, da caricatura e da arte gráfica, o caso do Ziraldo. Enfim, vários de nós estávamos ali começando, e isso vai acontecer no decorrer dos anos 70, o primeiro momento ainda tênue em termos de reconhecimento, mas já muito forte em termos de público, que a revista Recreio, quando começa a vender em banca, era uma revista semanal, e que chega a um ponto em que ela vende 200.000 exemplares por semana, várias semanas seguidas, sem publicidade especial. Ninguém dizia, vejam, Ruth Rocha está escrevendo. Não era isso. Os pais e os professores foram descobrindo, porque teve uma lei chamada 5692, quem é professor lembra disso, que recomendava que houvesse leituras extraclasse, que era como chamava, e às vezes chamava extracurricular, mas era, nesse primeiro momento, extraclasse, com os alunos em sala de aula. E havia muito pouco livro, porque Lobato já tinha saído um pouco de moda nesse momento, até voltar depois. Os autores paulistas, que a Nelly até representava muito bem, falava muito bem. Havia uma coleção da Brasiliense que tinha isso, mas que não tinham essa entrada, e não eram livros para crianças muito pequenas, já eram para uma idade pré-adolescente, não tinham essa entrada nas escolas. Os professores descobriram isso, e as famílias descobriram a revista Recreio. E a isso é que a Recreio deve as vendas. Então, é um momento em que nós devemos muito, muito mesmo, a ação de resistência dos professores em sala de aula, multiplicando essas leituras de literatura infantil. E, paralelamente, tinha sido fundada aqui no Rio a Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, que é de 69 também, é toda essa coincidência que tem aí, e que, nesse momento, Dona Ruth, Laura Sandrone, Leni, Regina Holanda, enfim, aquele grupo egresso da Fundação de Bandeirantes do Brasil, que queria fazer alguma coisa e que tinha tomado conhecimento do que existia no exterior sobre isso, conseguiu filiar a fundação ao IB, que é esse Instituto International Board on Books for Young People, de que a Ninfa falou, e que faz uma rede de apoio, e a fundação começa fazendo um levantamento do que existia entre livros para o Brasil, para criança no Brasil, e publica, em alguns anos seguidos, as bibliografias analíticas da literatura infantil brasileira, listando todos os livros que tinham saído naquele ano, com sua ficha técnica, e um breve resumo de 5 ou 6 linhas, não tanto um resumo crítico, do que o enredo tratava, e o que caracterizava o texto, o que caracterizava a ilustração. E, imediatamente, a Fundação cria também o prêmio da Fundação e as listas de recomendados. Começa a tirar de um universo que era muito voltado para o didático ainda, que não era extraclasse, era classe, não era extracurricular, era curricular. O que havia antes disso que eu falei aqui, da Lígia, do Ziraldo, da revista Recreio, de tudo isso, eram
autores, alguns bons, bem intencionados, mas sempre com um caráter pedagógico muito acentuado, seja nessa coleção da Brasiliense, seja nos livros, quem for mais velho lembra, 3 garotos em férias no Rio Tietê, 3 garotos em férias na Amazônia, 3 garotos em férias na Ilha do Bananal, 3 garotos em férias... Era uma coleção que havia dessa. Não, os títulos dos livros eram esses, não estou... Eu posso ter errado a ordem de um ou outro ambiente geográfico, mas era isso mesmo que havia. Tinha um professor de geografia, acho que Ariosto Espinheira, se não me engano, que escrevia sobre isso. Francisco Marins tinha... Havia a obra de Maria Clara Machado, que era mais para teatro, mas que ia sendo publicada pela Agir também. Quer dizer, havia algumas pequenas coisas, mas que não tinham esse aspecto lúdico, contestador, poético, humorístico, criador, que foi surgindo nesse momento e crescendo graças ao apoio dos professores. Então, eu acho que tem esse primeiro momento da criação artística e do apoio dos professores e de uma instituição como a Fundação do Livro Infantil, que nos ajudaram muito. E outra coisa que nos ajudou muito nesse momento, por paradoxal que possa parecer, é que não havia grandes editoras de literatura infantil. Então, os autores e os ilustradores eram mais fortes do que os editores. Nenhum editor ousava dizer para um autor: você tem que fazer isso, não pode escrever aquilo, precisamos de uma coleção desse tipo. Não era assim. A gente chegava lá e eles diziam: vamos experimentar, e dava certo. Aí ele queria outro do mesmo tipo, outro do mesmo tipo, outro do mesmo autor, outro não sei o quê. E isso foi fundamental. Numa época em que, no restante do mundo, com poucas exceções, talvez, da Inglaterra, que é o que eu lembro bem, mas nem França, nem Alemanha, nem Estados Unidos, nem Japão tinham esse tipo de literatura questionadora, humorística, subversiva, que nós estamos fazendo aqui e no Reino Unido. Então, isso foi um momento de grande expansão para nós e de grande força para autores e ilustradores da literatura infantil. Os ilustradores, nesse momento, alguns poucos vinham de belas artes, de uma formação de belas artes, mas a maioria vinha da imprensa ou da publicidade, que eram setores em que era possível desenhar muito rápido, era necessário desenvolver uma ilustração muito rápida e sem muitas exigências eu me lembro Regina Holanda ficando desesperada com a qualidade dos fotolitos, quando não sei o que, porque ela que tinha uma formação de belas artes, né? Porque os editores não se importavam muito com isso e iam despejando um pouco naquilo para aproveitar rápido aqueles livros que estavam vendendo, porque estavam surgindo autores novos e um público novo, sobretudo. Bom, nesse momento, então, vamos dizer, meados dos anos 70, já para final, 77, 78, uma coisa assim, começa a haver uma necessidade, um pouco simultânea, um começo de uma abertura política, mais ou menos, começa a própria fundação do livro infantil e outros começam a sentir que querem entrar mais nas escolas, como fazer, e surgem os primeiros movimentos no sentido de haver projetos que não eram ainda de políticas públicas, mas eram de presença nas escolas mais maciça. Eu acho que um marco nisso é a Ciranda de Livros. E a Ciranda de Livros vale a pena ser lembrada neste momento, porque eu fiz palestras sobre Ciranda de Livros no mundo inteiro e as pessoas não acreditavam. Ela existiu durante 4 anos e ela juntava a iniciativa pública à iniciativa privada. Então, era da Hearst, que era uma companhia química, e os ministérios, as secretarias de educação, enfim, as autoridades educacionais entravam nisso, e um grande conglomerado de mídia, que era a TV Globo, por meio da Fundação Roberto Marinho, ajudava, apoiava em termos de publicidade e de fazer publicidade. Basicamente era isso, foi o apoio da Fundação Roberto Marinho, mas propiciou que, durante 4 anos,
4 coleções de livros, cada uma com 15 títulos diferentes, com critérios que era assim, tinha que ser de editoras diferentes, de autores diferentes, de ilustradores diferentes, em torno da variedade. Então, teve editora que editava 300 livros por ano e entrou com um livro, e editora que editou um único livro para esta coleção e entrou assim mesmo. Quer dizer, foi um tipo de critério questionável, questionado até hoje por muitos, porque não refletia exatamente o mercado, mas conseguiu fazer chegar 60 títulos diferentes a 30 mil escolas do Brasil, que era o universo alcançado, foi 30 mil nos 27 estados. Mas deu muito certo. Falou-se muito nisso, tornou muito conhecido, vinha acompanhado de uma valorização de escritores diferentes, autores diferentes, ilustradores diferentes, e um apoio a editores de uma maneira incrível. Imagina, porque obrigava a ter editoras diferentes para isso. Então, gente que nunca tinha pensado em editar para criança começou a entrar nisso também. Então, isso fez com que se acordasse para a possibilidade de políticas públicas de apoio à leitura nas escolas. E aí nós tivemos vários programas sucessivos, dos quais eu dou um destaque muito especial, já na década seguinte, mais do que na década seguinte, na década de 90, eu acho que vai ser, não consultei isso hoje de manhã, que foi o Literatura em Minha Casa, que teve não só todo ano, distribuiu, durante 4 anos seguidos, distribuiu coleções, mas aí não foi mais apenas para 30 mil escolas, foi para todas as escolas públicas do Brasil. Esses títulos foram escolhidos a partir de opinião de júris que se reuniam durante muito tempo, discutiam, quebravam o pau, quero esse, não quero aquele, quero não sei o que, e eram obrigados, cada jurado, a deixar por escrito o seu voto, um escrito que podia ser consultado, e até hoje existe, não sei se a Biblioteca Nacional tem cópia disso ou se está no MEC, mas, quer dizer, o MEC, no Ministério da Educação, que não chama mais MEC, mas enfim. Mas cada jurado era responsável por sua opinião e deixou lá, que é uma coisa que nem sempre os júris, seja de premiação, seja de seleção, têm esse cuidado de que o júri pode ser julgado também pelo que escolhe ou pelo que deixa de escolher e por que escolhe ou deixa de escolher. Então, eu falo sempre muito no Literatura em Minha Casa, foi um marco, porque não só era distribuído para as bibliotecas, que todas as bibliotecas escolares recebiam, tanto que depois ficou associado ao PNBE e ao Programa de Bibliotecas Escolares, mas, além disso, os alunos na 4ª série, no 4º ano, que era hoje, também já mudou a numeração, não sei se equivale a 3º, a 5º, o que é, eu me perco sempre, 5º, Mas, enfim, os alunos, cada aluno, ao terminar este 4º ano, na ocasião, levava para casa uma sua própria coleção. E em cada ano havia 6 coleções diferentes sendo levadas. Então, o menino levava uma, mas o vizinho levava outra, o colega de turma levava outra. Se ele tinha um irmão na mesma turma, levava outra. Se o irmão era na turma seguinte, também era outra, porque no outro ano era outra. Isso multiplicou uma quantidade de títulos, uma diversidade, obrigou a desenvolver e valorizar autores e ilustradores e o cuidado de editores de uma maneira que nunca tinha existido antes. Nós, autores, nessa época, recebíamos cartas das famílias, que era uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Acontecia da gente receber carta de estudante, do aluno que fazia em sala de aula junto com a professora. Muitas vezes, cartas muito parecidas, iguais. Como é que você mudaria o fim? Ou coisas assim, que a professora orientava a fazer. Nessa, vieram cartas espontâneas da avó, que não lia, mas que o neto leu para ela e comentava, quando eu era pequena era assim como estava nesse livro. Ou, isso que você conta da mangueira, que não sei o quê, as crianças subiam na mangueira, na minha casa era um abacateiro. Ou então, nós não tínhamos um gato assim, mas tínhamos um cachorro. E era uma coisa que você dizia, mas meu Deus, essas pessoas estão
querendo se manifestar para autor, se reconhecendo num texto que chegou a elas. E isso era muito forte, sobretudo de memórias da infância dessas pessoas. A Ruth e o Bartolomeu, me lembro de conversar com eles uma vez numa mesa de jantar, numa dessas vezes que a gente foi em algum festival no interior. Eles achavam, tinha uma hipótese que desenvolveram com muito entusiasmo, e eu acho que tem muita razão nisso, é que a nossa geração de escritores estava refletindo de uma maneira inconsciente, mas que era a que nos pertencia da nossa memória, uma geração que era a primeira geração brasileira que estava deixando de ser rural e vindo ser urbana. Então, nós tínhamos memórias de infância passada na roça, nem que fosse, nós não tínhamos vivido, mas íamos passar as férias no sítio de um avô, ou íamos visitar alguém, não sei onde. Então, esse encontro de um olhar urbano sobre uma realidade rural, vista com olhos muito simpáticos, não como olhando uma coisa de atraso, mas um olhar de encantamento, que a nossa obra estava refletindo isso, batia muito forte nas gerações mais velhas dessas crianças, sobretudo nos avós, às vezes tios e também pais, dessas crianças que nos escreviam. Então, eu estou registrando isso sobre o Literatura em Minha Casa, porque eu acho que é também uma pesquisa a ser feita. A Marisa Lajolo diz que tem vontade de ver se algum aluno dela uma vez faz isso, porque ela adora incentivar pesquisas diferentes. Mas, enfim, até hoje ninguém fez. Esse sucesso e o aumento de vendas da literatura veio acompanhado, da literatura infantil nesse momento, começou a vir acompanhado de uma atenção também nas universidades, não só na Escola de Belas Artes, para os ilustradores, gente como Nelson Cruz, Marilda Castanha, Ângela Lago, sobretudo os mineiros, tiveram uma formação de Belas Artes na universidade vindo para aí, mas, sobretudo, em outros lugares, em seguida, com os alunos de design, de desenho industrial, e que, então, nós tínhamos tido o exemplo do Ziraldo, que era muito forte como artista gráfico, um pouco Juarez Machado também, que tinha, nesses primórdios, estado lá, e, então, essa atenção que foi dada fez com que, ao mesmo tempo que estava se consolidando uma autoria, que estava se desenvolvendo uma editoração especial de livro infantil também, porque aí as editoras começaram a desenvolver, a ter pessoas profissionalmente preparadas para lidar com o livro infantil. Quer dizer, não se admitia mais aquilo que um editor me contou uma vez, quando ele disse, não, então vamos fazer esse livro a 4 cores. Aí o ilustrador perguntou, quais as 4 que você quer? Então, pois é, porque não se sabia como era feito um livro, não se sabia como são as passadas de máquina desses, enfim. Então, foi começando a haver uma formação profissional, e essa formação foi exigindo editores melhores também. Nós começamos a ter editores muito atentos, menos pedagógicos, menos voltados só para o currículo escolar, embora o marketing, a comercialização sempre tenha levado em conta a escola. Isso é outra coisa, e isso em todo canto, a não ser em países que tenham uma rede de bibliotecas muito desenvolvida e livros distribuídos gratuitamente pelo governo nas escolas, que são os países nórdicos e a Inglaterra. Quer dizer, com exceção disso, todos os outros, essa mistura com a escola é sempre muito forte. Estou correndo porque eu quero dizer muita coisa diferente ao mesmo tempo. Enfim, a outra coisa que eu anotei aqui é que, com isso, muitos prêmios, muitas vendas, muita profusão, muita fartura, nós começamos a aguçar o olho dos estrangeiros. E aí, começando pelos que já chegavam à América Espanhola, porque tinham a mesma língua, que eram os editores espanhóis, e que aí disseram, mas esse país vende muito, espera aí, vamos entrar. Nós começamos a ser invadidos, adquiridos, assimilados, enfim,
comprados pelas grandes editoras e os grandes grupos estrangeiros que chegavam. Inicialmente, os espanhóis, e depois, de todo canto. Não tem mais isso. E, com isso, perdemos inteiramente aquela liberdade de que o autor chegava lá e dizia: meu livro é assim, o ilustrador dizia: eu quero ilustrar assim, e o editor engolia. Hoje, nós todos sabemos que não é mais assim. Então, eu historiei isso para dizer que isso tem razões específicas. Nós chegamos a um ponto agora que, na última Bienal de São Paulo e na última Bienal do Rio, os 3 maiores grupos que vendem livros infantis no Brasil não participaram. Porque não precisam mais de Bienal. Não precisam mais vender avulso, vender para a livraria, que vão fechando, fechando e fechando. Ou então, fica um pedaço pequeno de uma cadeia de livrarias grandes, mas com muito pouca livraria, muito pouca editora independente, muito pouco catálogo independente, sobretudo, muito pouca influência das famílias e professores. Os livros que as escolas ainda adotam por escolha de professor, você raramente encontra numa livraria. Todos nós temos essa experiência. É outro circuito separado. Então, todas essas coisas que estão aí, que estão ligadas a um desenvolvimento do mercado. E, além disso, essas grandes editoras criaram, em geral, quase todas elas, no seu... enfim, esqueci o nome daquela árvorezinha, não é cronograma? Não, organograma. Organograma tem sempre um grande cacique, que é o responsável pelas relações institucionais, ou seja, de fazer pressão no governo para que o seu livro entre nas compras governamentais. Nenhuma das editoras antigas tinha isso, né? As escolhas eram feitas por críticos, por pedagogos abertos, por instituições como a Fundação do Livro Infantil, por universidades, por tudo isso. Então, hoje, depende muito de alguém que está em Brasília soprando nos ouvidos de quem vai decidir. E, enfim, é um jogo de poder completamente diferente. Isso só dá margem para um seminário inteiro, mas a gente não precisa ter coragem para fazer isso, não. Vamos fazer de conta que a gente não sabe, mas todos nós sabemos que é. Enfim, tudo isso faz com que instituições como a AELIGE e a FUNELIGE sejam mais do que nunca ameaçadas e precisando ser preservadas. Estão aí, exigem, é uma função cívica a gente defender as instituições que defendem a literatura infantil. Porque, senão, não é uma ressaca, é um tsunami. Vamos todos ser levados de roldão, todos que eu digo são as crianças. Se vocês veem o que prolifera na maioria dos clubes de leitura, que são os que usam justamente as redes sociais para chegar diretamente nos pais e nas crianças, etc., com uma ideia ótima. O clube de leitura é uma ideia ótima, que é a ideia de chegar ali, de discutir, de receber sempre um livro. Mas se vocês virem a seleção, a maioria das seleções desses clubes de leitura, vocês percebem que os critérios já são completamente diferentes da qualidade literária ou de ilustração. Enfim, resumindo muito, para caber em meia hora, eu acho que era isso que eu tinha que dizer, mas estou aberta se houver tempo para perguntas e debates. Muito obrigada. Maravilhosa, Ana. Muito bom você terminar também com essa reflexão sobre os clubes de leitura. Que autonomia eles dariam às crianças e às famílias, né, para escolherem outros livros e não somente serem receptores dos livros das seleções, né? Porque a importância de um clube de leitura seria dar autonomia a essa criança, a esse leitor, a esse adolescente, a essa família, para ela também poder escolher, não ficar só recebendo aquela assinatura, né,
mas para ter algum tipo de escolha numa livraria física ou até numa livraria virtual ou numa feira de livro, num evento literário, né? Bom, vamos abrir para questões, comentários, perguntas, memórias. A Ana puxou memórias aí tão importantes da história da nossa literatura para infâncias. No primeiro momento tem o silêncio, depois... Eu não sou muito boa de oba-oba, não. Falou muito bem. Precisava desse chacoalhar na gente aí, né? Porque estamos realmente vivendo uma realidade atual muito complexa. Então, achei muito bom você terminar desse jeito aí. Parabéns. Mas eu não sou contra clube de leitura, não. Claro que não, claro que não. Mas a gente é contra Eu acho muito o que simpático. do jeito como estão trabalhando, né? Esses clubes de leitura. Eu acho que as dietas estão muito reduzidas, estão muito do mesmo tipo de livro, mesma editora, mesmo não sei o que, mesmo papapá. É só isso. Eu gostaria de ter mais diversidade. Exatamente. Parabéns pela sua fala, adorei. Obrigada, Estela. Vamos a uma questão aqui. Meu nome é Babi Vrobel, sou ilustradora e autora. Admiro muito você e seus livros. É um prazer estar aqui. Eu cheguei agora, então não sei se você já falou um pouco sobre isso. Eu queria te perguntar o que te inspira a escrever para crianças e como que você usa... o que te inspira hoje em dia para escrever no meio de uma cultura que está tão desvalorizada? Como é que direcionar essa inspiração para as crianças hoje em dia? Porque eu acho que a inspiração tem minguado um pouco por causa disso. Babi, eu não acho que eu tenha mudado muito de lá para cá. Quer dizer, as circunstâncias mudam e eu vou indo. O que me inspira é a observação da realidade, é um mergulho na minha imaginação e é uma valorização da linguagem. Mas eu acho que desenvolver isso aqui agora é outro encontro e outra palestra. A gente estava aqui um pouco hoje tentando refletir em conjunto numa associação de escritores e ilustradores de literatura infantil sobre a efeméride que nos reúne, a dupla efeméride, a comemoração da existência de tantos anos dessa instituição e a abertura no Rio como cidade capital do livro. Então, eu preferia ficar numa coisa mais coletiva do que numa entrevista pessoal. Desculpa, tá? Peraí, tem uma pergunta. Enquanto eu chego o microfone lá, eu vou lembrar duas coisinhas. O livro que ganhou o Casa de las Américas foi De Olho nas Penas, da Ana Maria. Então, procurem, está pela Nova Fronteira ainda, né, Ana? Não. Agora está? Não, é Salamandra, Moderna Salamandra. Moderna Salamandra. E a outra coisa é que a Ana fala bastante sobre o Minha Biblioteca no livro Silenciosa Algazarra. Um dos ensaios detalha bem esse programa. Literatura em Minha Casa. Literatura em Minha Casa, né? Oi, gente, bom dia. Meu nome é Mariana, eu sou editora da Palas. Parabéns aí pelo evento, obrigada pelas palavras, Ana. Eu queria agradecer, na verdade, pela sua fala e colocar uma questão aqui para todos nós, nesse momento do Rio, capital do livro, qual seria a política pública para incentivar a leitura e aqui do nosso município. Eu acho que isso não ficou claro, talvez nem para os autores, nem para os editores. Achei legal você perguntar quem esteve ontem lá. A Palas é uma editora muito atuante, tanto na literatura de uma maneira geral, mas também na literatura infantil e juvenil. Não fomos convidados para a abertura. Acho que poucos editores foram convidados, então é uma sensação de que estamos excluídos
dessa festa, ou dessa comemoração, ou o que quer que seja. E o que acho que é mais triste nesse cenário é a sensação de que tem muito dinheiro rolando, né? A gente vai ter até uma roda gigante na Bienal do Livro, e que não tem uma proposta do incentivo da leitura que esteja claro para todos. Então, se tiver alguma comentário sobre isso, divide com a gente. Não, obrigada. Tenho sim, eu ia falar e esqueci, foi a linha final, então conclamo todo mundo. Vamos exigir que a Prefeitura faça esse ano no Rio o Salão do Livro Infantil, como foi feito durante tanto tempo. Não tem desculpa para não fazer. E que faça com aquilo que o Rio inventou e que foi adotado depois em vários lugares no Brasil, e atualmente eu acho que só sobreviveu, do que eu vi ultimamente, em Tiradentes, na festa de Tiradentes tinha, que é o Vale Livro. O Vale Livro, para que a criança de escola pública que vai, ganhe da prefeitura um Vale Livro, que ela pode comprar um livro, a sua escolha, lá ou em uma livraria durante 15 dias ou 3 semanas depois. Enquanto for. Eu tive uma livraria durante anos, a Malas Artes, e a gente via, quando acabava o Salão do Livro, as crianças da Rocinha, porque a livraria ficava na Gávea, a Rocinha era ali perto, vinham maciçamente, de Vale Livro na mão, escolher livro na Malas Artes. Então, eu acho que exigir um Salão do Livro, que foi é no âmbito da prefeitura, e pode fazer, tem que pressionar, tem que ir para os jornais, tem que fazer passeata, tem que ir para as redes sociais, maciçamente isso. Queremos Salão do Livro Infantil. Ana combativa. Gente, e tem que querer bem feito por quem sabe fazer, né, também. Vou passar para a Verônica Lessa. Obrigada, Suzana. É sempre muito bom, né, ouvir a Ana, porque a gente, acho que sempre desperta na gente também essa vontade de transgredir, né, que é muito também. E obrigada, Mariana, porque eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui é muito importante, porque se fala muito Rio Capital Mundial do Livro, mas não se fala de formação de leitor, né? Então, se fala muito de Rio Capital do Livro, mas não se fala de biblioteca pública, não se fala de acesso ao livro, não se fala de renovação de acervo. Então, claro que estou falando aqui como pessoa física, mas também como pessoa jurídica, né? Sendo servidora da Biblioteca Nacional, quero dizer que a gente está muito empenhado em criar um calendário dentro da Biblioteca Nacional e da Casa da Leitura voltado para isso, para a formação de leitor, e até por isso a gente começa com essa parceria com a Elige. E quero dizer para todos vocês que proponham atividades, não só aqui, mas também no auditório da Biblioteca Nacional, para que a gente possa fazer essa contraprogramação, se é que eu posso chamar assim. Mas eu acho que é muito importante que a gente se aproprie disso, sim, e que a gente, claro, né, porque concordo inteiramente, o tempo inteiro eu assistindo o espetáculo, porque foi um belo show, né, um belo show, mas o que a gente tira desse belo show? Né, como é que a gente sai de lá? A gente sai de lá refletindo sobre o quê? Não é? Então, o que a gente sai daqui hoje refletindo? Muita coisa, né, pela sua fala. E de lá talvez a gente só tenha saído mesmo com essa sensação de falta, né, e de falta do que de fato a gente deixa de legado para a cidade, porque eu acho que o que a gente pode deixar de legado para a cidade é isso, não é verdade? Então, eu quero colocar a Biblioteca Nacional à disposição para que a gente possa fazer, então, essa programação paralela. Eu já falei com algumas pessoas em particular, mas eu acho que é importante também deixar isso aqui público, de que a gente está aberto às sugestões de vocês e a gente precisa, sim, tratar dessa pauta da formação do leitor. Aberto às sugestões e tem um auditório ótimo. Então, além desse aqui, tem outro lá. Mas esse aqui também é da biblioteca, né? Então, ótimo. Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Ninfa. Obrigada a todo mundo que está aqui. Não deixem esmorecer essa última ideia. O salão faz muita falta para a gente e muito mais falta para as crianças,
queria só um pequeno adendo. Eu acho que uma das poucas iniciativas que realmente inclui crianças é o selo Proleli, que também é parceiro da Elige e vai sendo sediado nas universidades em que está. Hoje está com a Federal do Maranhão e a Federal de Alfenas, em que o júri é infantil. É um livro, um certame para crianças bem pequenas, existe um treinamento para as mães, mas eu acho que é o único prêmio nacional, neste momento, o único selo de qualidade em que as crianças são ouvidas. E os salões do livro infantil, que tanta falta nos fazem, não só no Rio, como em outras cidades, que foi onde eu conheci o salão, eram a oportunidade de um encontro, da criança encontrar autores de palavras, autores de imagens, onde o livro era o protagonista e a criança era o principal. Muito obrigada, gente.